Olá, sejam bem-vindos ao Trips Invicto. Meu nome é Davi Jorge, estou lendo o Coração Corintiano, de Lourenço de Aféria. Capítulo 22. Uma tradição, a virada. Ao longo dos anos, o torcedor corintiano aprendeu a confiar no time até o derradeiro segundo do jogo, numa placar adverso que não possa ser alterado enquanto houver garra e disposição de luta. A virada tornou-se uma das armas do Corinthians, essa capacidade de mudar os números do placar e transformar uma derrota que parece definitiva numa vitória surpreendente. A torcida parece admirar mais o time quando ele consegue extrair forças, muitas vezes da visível inferioridade diante do adversário. E quantas vezes o herói da vitória acabou sendo o jogador que menos aparecia em campo? Quantas vezes a torcida, encorujada nas gerais e arquibancadas, amuava-se com os caprichos do azar e de repente uma chuteira alvinegra, modesta e gasta, ilumina com o clarão do gol e da vitória a face da galera. No Campeonato Paulista de 1987, quem não se lembra, o time vinha caindo pela tabela, derrubado por penosas derrotas em várias rodadas, segurou a lanterna do último lugar. O primeiro turno foi um pesadelo. Em vão Basílio, o técnico, tentara ajustar a equipe. Os adversários, gente sem memória, divertiam-se. O Jornal da Tarde, querendo ser jovial, fez uma brincadeira ácida em sua seção de esportes. Publica, invertida a tabela do Campeonato Paulista e tripudia sobre o Corinthians, dando-lhe o primeiro lugar na colocação das equipes. Vicente Mateus não gosta nem um pouco da desrespeitosa brincadeira de mau gosto e ameaça não dar mais entrevista ao jornal enquanto este não se desculpar. Contudo, o próprio time do Corinthians se encarrega de provar no segundo turno a força de suas tradições. Chico Formiga assume a direção técnica da equipe e o 11 alvinegro vai abatendo 1 a 1, como bonecos trôpegos e desengonçados, todos os times adversários. O Corinthians é outro, vira uma fera. E as melhores desculpas que a torcida corintiana recebe do ágil vespertino paulista é o reconhecimento público e óbvio de que não se deve cutucar o Corinthians, nem quando ele parece estar em estado de letargia. O Corinthians sobe na tabela, chega em primeiro no segundo turno, disputa finalíssima contra o São Paulo Futebol Clube. Vence a primeira partida por 2 a 1, empata a seguida por 0 a 0, ambas no campo do adversário. A equipe do Morumbi fica com o título porque tem a vantagem do empate. Mas o mosqueteiro sai de campo de espada em punho, coberto de respeito da cabeça aos pés. Uma das mais gostosas viradas que os corintianos gostam de relembrar foi a que aconteceu em abril de 1971, no estádio do Morumbi, contra o Palmeiras. O clube do Parque Antártica tinha montado uma equipe soberba, com dois grandes maestros, Luiz Pereira e Ademir da Guia, e várias estrelas. O Corinthians entrou em campo com Natal na ponta direita e Sadia improvisado de zagueiro central. Teoricamente ia fazer o papel de saco de pancadas, de time destinado a servir de tapete vermelho para o oponente pisar. Era dia de fazer das tripas coração. A fiel compareceu, como sempre, mas com um nó atravessado no gogó. Tremiam as mãos que faziam tremolar as bandeiras alvinegras. Como se fossem dois raios disparados pelo céu ensolarado, o centroavante César colocou duas bolas fulminantes no arco corintiano. No fim do primeiro tempo, o Palmeiras vencia por 2 a 0. E prometia mais, muito mais. Os palmeirenses estavam bebendo toda a cerveja do estádio Cícero Pompeu de Toledo, aguardando o segundo tempo, como quem espera uma apoteose. Esfregavam as mãos e riam da cara murcha do adversário. Um grupinho de corintianos principiantes, temerosos de uma hecatombe futebolística, não sabiam se iam embora ou se ficavam, mas as bandeiras alvinegras continuavam a desfraldar acenos melancólicos. Fica, fica, pareciam pedir. No segundo tempo, ora, Mirandinha diminui a desgraça e manda o goleiro Leão ir buscar uma bola redondinha no fundo das redes alviverdes, 2 a 1. A torcida palmeirense continua a pular de alegria, confiante, mas eis que Adãozinho resolve estragar a festa. Empata o jogo, 2 a 2. O mingau engrossa. A respiração de ambas as torcidas se torna densa e cálida. As gerais rosnam. O cimento ferve, mas os palmeirenses explodem de júbilo quando o Leivinha desfaz a esperança alvinegra e desequilibra novamente o placar, 3 a 2 para o Palmeiras. Para quem temia ser goleado, não chegava a ser um resultado catastrófico. Mas e a tradição? Onde estava a tradição da virada?
Restam 5 minutos eletrizantes. Tião, a âncora e os remos no peito, é o encarregado pelo destino de acertar as contas. Vai lá e faz o terceiro gol do Corinthians, o gol do empate. Nessa altura do jogo, a maioria dos torcedores corintianos está rouca de tanto gritar. Já não sabem se cantam, se dançam, se deitam ou rolam. Os palmeirenses sentem num sufoco na alma. Alguma coisa de errada no placar. De fato, Mirandinha, quando o sol já empalidece atrás das torres do estádio, dá o golpe de misericórdia. O Corinthians vence o Palmeiras por 4-3, de virada. Alguns esfregam os olhos, não crendo no que viam. Outros enxugam as lágrimas no pano das bandeiras. Rufam os repiniques, bumbam os surdos. Dos gorgomilos enrouquecidos, ainda há fôlego para entoar, como as trombetas demolidoras das muralhas de Jericó, o amado hino Salve o Corinthians, eternamente dentro dos nossos corações. Em duas dessas históricas viradas, a bola do jogo foi recuperada e figura hoje como troféu. Em 1929, o Corinthians conquistou o título de campeão dos campeões, ao enfrentar o Vasco da Gama no estádio de São Januário. Faltavam 18 minutos para o final da partida. O time carioca vencia por 2-0. Aconteceu então a virada. Em fulminante reação, o time mosqueteiro sai de campo vitorioso, marcando 3 gols em 15 minutos. No dia 26 de agosto de 1930, no Parque São Jorge, o Corinthians enfrentou o Hakoah, que vinha cercado de fama por reunir jogadores norte-americanos, ingleses e de outras nacionalidades europeias. A partida estava marcada para um domingo, mas a convite dos dirigentes corintianos, os visitantes que haviam chegado alguns dias antes a São Paulo foram na quinta-feira, fazendinha, fazer um passeio. Antoninho de Almeida, presente na ocasião, integrado no que estava desde então na vida do clube alvinegro, conta que jogadores e dirigentes da agremiação estrangeira aproveitaram para assistir ao treino dos jogadores corintianos que iriam enfrentar dias depois. Conversaram animadamente quando entram no campo Aparício, Rato, Gambinha, Nerino, Pérez, todos de baixa estatura, parecendo garotinhos. E eram mesmo garotinhos. O chefe da delegação visitante perguntou a Ângelo Rouco, diretor esportivo do Corinthians, que fazia as honras da recepção, se aqueles eram os juvenis que treinariam antes. Não, mister, são os titulares. Eles vão jogar contra os senhores no domingo. Antoninho de Almeida disse que o dirigente do Hakoah riu discretamente, já imaginando a tunda que iria aplicar nos meninos. De fato, o Hakoah não se saiu de todo mal no primeiro tempo do jogo no domingo, marcou o primeiro e aguentou o empate de 1-1 durante 45 minutos, até que aconteceu a virada corintiana, 5-1 para os mosqueteiros, baixinhos, garotos que jogavam como gente grande. Nota 1. O Vasco, que sempre teve posição de relevo no futebol brasileiro, chegou a ser temido como invencível em determinada época. Vencer o Almirante, seu apelido de guerra, era feito notável. Mais difícil ainda era superá-lo no campo de São Januário. Mais recentemente, o Corinthians levou 15 anos para quebrar um tabu de disputa sem vitória contra o clube da Cruz de Malta. Ao vencer o Vasco por 1-0, gol do lateral direito Giba, recebendo passe de Márcio, em jogo pelo Campeonato Brasileiro realizado no dia 2 de março de 1991, no estádio de São Januário, no Rio.